Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Nós concluímos há pouco, aqui neste plenário, uma sessão que certamente ficará marcada na história de nosso país. Uma sessão marcada por pronunciamentos que defendem a proposta que foi aprovada, pronunciamentos que não condizem com a verdade. Veja, todos os discursos dos defensores da PEC 55, que, aliás, é rejeitada pela grande maioria da população brasileira, vem no sentido de dizer que está na hora de acabar, do governo deixar de ser perdulário, está na hora de o governo parar de gastar aquilo que não tem. E dizem que é uma medida necessária, aliás, a única para tirar o país da crise provocada pela presidenta Dilma. Ora, senhoras e senhores, quem diz isso ou desconhece a situação econômica do país nos últimos tempos, os balanços sobre a economia do país, relativa principalmente ao setor público, ou se utiliza de má fé e fala uma inverdade para tentar enganar a população brasileira. Até o ano de 2014, senhor senador, senhoras senadoras, senadora Regina, até o ano de 2014, o governo brasileiro, o governo central, foi superavitário, ou seja, o governo mais arrecadou do que gastou. Foi a partir do ano de 2015 que a economia brasileira começou a viver sérios problemas. E no que pese o forte contingenciamento de mais de 55 bilhões de reais, no que pese isso tudo, o governo enfrentou e continua a enfrentar uma crise econômica drástica. Então, ninguém aqui desconhece, muito menos o povo brasileiro, que sofre as consequências dessa crise no dia a dia, de que é preciso, sim, promover mudanças no país, que é preciso, sim, tomar mais cuidado com os gastos públicos, que é preciso, sim, fazer economia. Entretanto, o que nós questionamos nessa PEC, nessa emenda constitucional 55, que daqui a 2 dias, na próxima quinta-feira, deverá ser promulgada aqui neste plenário, o que nós questionamos, primeiro, é por que uma medida provisória para tratar de um assunto fiscal. Nenhum país do mundo trata suas finanças dentro da sua Constituição. Mas aqui é uma PEC. Em segundo lugar, por que tem duração de 20 anos? Ou será que alguém acha que a previsão da durabilidade da crise econômica que abate o nosso país deverá durar 20 anos? Obviamente que não. Eles estão se aproveitando desse momento, senhor presidente, no momento de desgaste político, momento de crise forte da economia, para passar às pressas essas medidas danosas ao país e à nossa gente. E hoje fica claro para o Brasil, porque eles podem até ter conseguido uma vitória hoje, eles podem até ter ganhado hoje, mas não venceram, senhor presidente. E os números do painel mostraram claramente. Até ontem, eles falavam em 65 votos em torno dessa proposta de emenda constitucional. Hoje, eles alcançaram 52, no máximo 53 votos. Isso é reflexo não só do convencimento de vários senadores e senadoras, mas isso é reflexo da mobilização popular que começa a crescer. Foi hoje a divulgação pelo jornal Folha de São Paulo de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que mostra que 60% da população brasileira é contrária a essa medida, porque tem noção do que essa medida vai provocar no nosso país, quais serão os reflexos dessa medida no dia a dia do nosso povo e da nossa gente. Em torno de 19% da população, 19% da população não opinou, preferiu não opinar porque não conhece exatamente a matéria. Tenho certeza absoluta que esses também, a partir do momento em que conhecerem, serão contrários. E veja, por que somos contrários, senhor presidente? Porque queremos ver a crise do Brasil se aprofundar? Não. Isso quem queria ver e de fato viram, foram aqueles que não aceitaram o resultado das eleições de 2014 e passaram o ano de 2015 todo só fazendo um discurso e falando numa coisa: impeachment contra a senhora presidenta Dilma.
não contribuindo para que pudessem as medidas de superação da crise serem aprovadas. Então, veja, o que nós queremos não, o que nós queremos é trabalhar para superar essa crise econômica, que não foi construída pela presidenta Dilma. Com isso, não estou dizendo que o governo anterior não teve nenhum erro, pelo contrário. Eu acho que teve vários erros, apresentou vários problemas. Agora, desconhecer que a crise que nós vivemos no país, a crise econômica, é reflexo da crise do próprio sistema capitalista mundial, é querer também enganar a população brasileira. Então, veja, eles perderam mais de 10 votos em pouquíssimas semanas. E a tendência qual é? A tendência será perder um número mais significativo de votos ainda. Eu participei de um debate, o debate transcorre da tribuna, mas quando ficamos embaixo conversamos muito, uns senadores com os outros. E conversamos muito porque havia senadores ainda que acreditavam que não precisava retirar a saúde e a educação, portanto não precisava aprovar o destaque apresentado pela oposição, porque estavam preservados os recursos da saúde e da educação. E nós mostramos a redação. A redação fala que, até 2017, o piso da educação é 18%. A partir daí, será acrescido somente com o índice inflacionário. Obviamente, os estudos mostram que hoje o que é 18%, daqui a 10 anos será 12%, senhor presidente. Daqui a 10 anos. Isso é uma conta matemática. Isso não é uma questão de interpretação. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras se é justo fazerem isso com o nosso país e com a nossa gente. Ao tempo em que temos um orçamento, eu não me canso de dizer, um orçamento dividido em duas metades. Uma metade são os gastos primários, os gastos com todos os ministérios, os gastos com saúde, com educação, com segurança pública, com infraestrutura do nosso país. São esses os gastos. Consomem a metade do orçamento público, do orçamento da União. E a outra metade é gasta com o quê? Pagamento de juros da dívida pública brasileira, que, por sua vez, é remunerado de acordo com a taxa de juros praticadas no país. E o Brasil, senadora Regina, continua sendo o país que mantém a mais elevada taxa de juros do planeta. Então, se alguém aqui fala que tem que acabar com a gastança, eu concordo. Agora, com que gastança tem que acabar? Gastança da saúde? Gastança da educação? Não há gastança em saúde, não há gastança em educação. O que há a gastança é para transferir dinheiro público para o setor financeiro privado. Eu desafio qualquer colega senador que venha e mostre o balanço de um único banco, mostrando que tiveram prejuízo. Não tiveram. Não terão e não têm. Aliás, numa palestra recentemente, o ministro da Fazenda do Brasil fez um apelo aos bancos que baixem, um apelo, veja bem, para os banqueiros eles apelam, para os trabalhadores eles retiram. É isso que representa a PEC. Então, nós estamos deixando intactos metade do orçamento da União, que são aqueles recursos para pagar juros da dívida pública, sem mexer, e estamos limitando somente os gastos para a população brasileira. É isso que está acontecendo. E foi isso que o plenário, infelizmente, aprovou no dia de hoje. Infelizmente, foi isso que o plenário aprovou. Falei aqui há poucos instantes do orçamento de 2017. Conversei bastante com o relator, senador Eduardo Braga, conferindo os números e, de fato, o único item do orçamento que recebeu reajuste significativo deste ano 2016 para o ano de 2017 são os gastos financeiros, na ordem de 68%. 519 bilhões que deverão ser pagos em juros esse ano passarão a 870 bilhões ano que vem. E a saúde? E a educação? E o salário mínimo? Esses, olhe lá o índice inflacionário. Vai ter que ser o mesmo desse ano, acrescido somente do índice inflacionário, ou seja, aumentam a verba para pagar juros em quase 70%, enquanto vão aumentar a verba para os setores sociais e infraestrutura em
somente ou aproximadamente 4 ou 5%. Isso é que é injusto com a nossa gente, com o nosso povo. Quando nós dizíamos lá atrás que agora o Brasil está vendo a verdadeira razão do golpe, é isso aí. Eles estão aproveitando um governo ilegítimo, um governo que não deve contas à população, chamado de pinguela pelos seus próprios aliados, mas diz que essa pinguela tem que continuar até o final, porque é o único que tem. E para cumprir essas tarefas, tão somente essas tarefas, de fazer essas reformas que mudam a concepção do Estado brasileiro, essa pinguela nos está tirando de uma situação de inclusão social, de uma situação de ampliar e reforçar a educação pública, de uma situação onde o povo era visto como prioridade para nos levar de volta àquela política neoliberal, aquela política que só estuda quem tem dinheiro para pagar uma universidade, aquela política que quer fazer uma reforma da Previdência, tirar direito de mulher, de homem, trabalhador, mas mantém intactos os benefícios das escolas sem fins lucrativos, as escolas tais filantrópicas, que somente essas gastam mais do que 12 bilhões por ano dos cofres públicos. Então é lamentável, senhor presidente. Eu tenho certeza e confio muito na população brasileira e quero concluir agradecendo a benevolência de Vossa Excelência, citando hoje um artigo, e eu peço que seja incluído nos anais dessa casa. Um artigo, senadora Regina, cujo título é Fora Temer, publicado no dia de hoje no jornal Folha de São Paulo, escrito pelo colunista, pelo articulista, que aliás também apresenta um programa de televisão na Globo News, Mário Sérgio Conte, um artigo que tem como título Fora Temer e que trata da atualidade de uma forma magnânima. Então, a esperança que nos resta, a esperança que resta ao Brasil e ao povo brasileiro é que esse presidente entenda que o nome da crise chama-se Michel Temer. E nós não vamos sair da crise, nem econômica, nem política, nem ética, enquanto não devolvermos à população brasileira aquilo que só ela e somente ela pode fazer, que é escolher e eleger os seus governantes. Por isso que defendemos a antecipação das eleições e a saída imediata desse presidente, senhor Michel Temer. Muito obrigada, presidente.